Bom dia, que a paz que ultrapassa todo entendimento chegue até você agora suavemente como a luz que entra pela janela nesta manhã. Antes de sair correndo para as obrigações do dia, traga sua família para diante de Deus. Traga os nomes que você ama, as situações que te preocupam, os corações que precisam de cura. Esta oração é um espaço sagrado, preparado com cuidado para que você não comece o dia sozinho. Fique conosco. E se em algum momento sentir que esta oração é também a sua, deixe nos comentários a sua palavra de fé. Escreva Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já parou para pensar no que realmente significa preocupação? Não é apenas ansiedade passageira. Preocupação é dúvida que respira. É incredulidade em movimento. É você dizendo a Deus com cada batida do coração acelerado que Ele não é suficiente. E Fulton Sheen, o bispo que pregou para milhões, que ensinava a intelectuais de Harvard, ele percebeu algo que a maioria dos pregadores prefere ignorar. Ele viu que a preocupação não é um pecado pequeno, é uma blasfêmia silenciosa. Porque quando você se preocupa, quando você faz planos sobre planos, quando você tira o sono pensando no amanhã, quando você treme diante do futuro, você está, na verdade, duvidando de que Deus controla o amanhã. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta: Deus não apenas não gosta de preocupação. Deus a detesta. Porque preocupação é a negação viva da sua onipotência. Nos próximos minutos você vai entender o que Fulton Sheen viu que transformou sua vida espiritual. Você vai descobrir por que a preocupação é, literalmente, o oposto da fé. E se você carrega preocupação hoje, se há algo que te consome às noites, presta atenção até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo. Fulton John Sheen nasceu em 1895, em um pequeno vilarejo chamado El Paso, Illinois. Seu pai era vendedor de implementos agrícolas. Sua mãe era profundamente devota. E desde criança ele viu dois mundos em colisão: o mundo da ganância, do aperto financeiro, da incerteza que fazia seu pai envelhecer prematuramente, e o mundo da fé tranquila da sua mãe. Ela nunca se preocupava, nunca. Enquanto o pai dormia mal, contando centavos, a mãe de Fulton orava. Enquanto a crise batia na porta, ela abria a Bíblia. Enquanto o medo tentava entrar pela janela, ela fechava os olhos e confiava. E Fulton via isso. Via sua mãe dormindo em paz enquanto seu pai virava de um lado para o outro. Essa imagem nunca saiu da mente dele. Porque ele começou a fazer uma pergunta: qual dos dois realmente tinha fé? Qual dos dois realmente acreditava em Deus? Não era pergunta teórica, era questão de vida e morte. Porque Fulton via seu pai secando por dentro, consumido pela preocupação. Via a saúde dele deteriorando. Via o medo literalmente roubando os anos da vida dele. Então, quando Fulton tinha apenas 12 anos, ele fez uma decisão que mudaria tudo. Ele resolveu se tornar padre, não por romantismo, não por vocação mística vaga, mas porque ele queria entender esse segredo. Ele queria saber como viver sem preocupação. Ele sabia que a resposta estava em Deus, e ele queria dedicar sua vida inteira, cada respiração, cada pensamento, a encontrar essa resposta. Anos depois, Fulton Sheen se tornou não apenas um padre, se tornou um dos homens mais influentes do século XX, pregou para 4 milhões de pessoas ao vivo. Escreveu 73 livros, seu programa de rádio tinha mais audiência que qualquer coisa que você conhece hoje em dia. Mas o mais importante não era o tamanho da audiência, era a mensagem. Porque em cada sermão, em cada livro, em cada conversa, Fulton Sheen voltava sempre para o mesmo ponto: preocupação é a morte da fé. Ele dizia: a preocupação é como você pede a Deus para fazer o trabalho dele. É como você diz: Senhor, eu não confio que você vai cuidar disso. Então eu vou ficar aqui acordado, perdendo o sono, envelhecendo 10 anos em 10 meses, apenas para certificar que você não esqueceu de mim. E ele via isso acontecendo ao seu redor. Via bispos preocupados com números de fiéis. Via santos preocupados com reputação. Via pessoas devotas, pessoas que amavam Deus, sendo consumidas por ansiedade. Então ele começou a pregar sobre isso. De forma direta. Sem suavização. Ele dizia que a preocupação era pior que muitos pecados que a igreja considerava graves. Porque enquanto o roubo e a luxúria,
Ofendem a Deus uma vez, a preocupação o ofende a cada batida do coração. Porque ela é contínua. Porque ela diz: Deus, você não é suficiente. Deus, você não controla o amanhã. Deus, você vai falhar comigo. Agora você pode estar pensando: mas como é possível não se preocupar? O mundo está em caos. Meu trabalho é instável. Minha saúde está frágil. Meu casamento está abalado. Como Fulton Sheen espera que eu simplesmente não me preocupe? E é aqui que Fulton Sheen dava a resposta que mudava tudo. Ele não dizia ignore a realidade. Ele dizia algo muito mais profundo. Ele dizia: o problema não é que você se preocupa demais. O problema é que você confia de menos. Porque se você realmente acreditasse que Deus controla o amanhã, você não teria insônia. Você dormiria como um bebê. Fulton Sheen entendia algo que a maioria dos cristãos modernos esqueceu. Ele entendia que fé não é sentimento. Fé não é emoção positiva. Fé é uma decisão. É você decidindo, no meio da tempestade, que Deus está no controle. É você dormindo enquanto as ondas batem no barco. É você comendo enquanto a multidão está agitada. É você descansando enquanto o inimigo aproxima. Porque você confia que Deus não vai deixar você cair. Mas aqui está a parte que dói. Aqui está a verdade que Fulton Sheen enfrentava toda semana com os seus fiéis. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. A maioria escolhe a preocupação. Por quê? Porque preocupação é, de uma forma doentia, reconfortante. Porque quando você se preocupa, você tem a ilusão de que está fazendo algo. Quando você fica acordado a noite toda pensando no problema, você sente que está sendo responsável. Quando você faz planos sobre planos, quando você imagina cenários catastróficos, quando você toma precaução sobre precaução, você sente que está protegendo a si mesmo. Você sente que está no controle. Mas Fulton Sheen dizia, e isso é crucial, que essa ilusão de controle é exatamente o oposto do controle real. Porque enquanto você está fingindo que controla o amanhã, você está perdendo o hoje. Enquanto você está preocupado com o que pode acontecer, você está perdendo o que está acontecendo. Enquanto você está inventando problemas que ainda não existem, você está ignorando as bênçãos que já estão aqui. Fulton Sheen entendia isso profundamente. Porque ele viu seu pai perder a vida inteira. Viu seu pai envelhecer 20 anos em 10, consumido por preocupação com o futuro. E quando o futuro finalmente chegou, não era como o pai imaginava. Mas ele já tinha perdido o presente. Então Fulton Sheen fez uma escolha radical. Ele decidiu viver como se Deus fosse real. E isso mudou tudo. Ele começou a pregar com uma autoridade que ninguém tinha ouvido antes. Não porque ele gritava. Não porque ele ameaçava. Mas porque ele falava de um lugar de paz inabalável. Os bispos notaram. Os intelectuais notaram. Os presidentes notaram. Porque quando você fala de um lugar de paz real, não de arrogância, não de negação, mas de confiança genuína, as pessoas sentem a diferença. Fulton Sheen começou a receber convites de universidades de elite. Harvard o queria. Yale o queria. As maiores instituições do mundo queriam ouvi-lo falar. E em cada lugar que ele ia, ele dizia a mesma coisa. Ele dizia: vocês são os homens e mulheres mais inteligentes da América. Vocês podem resolver equações. Vocês podem entender filosofia complexa. Vocês podem debater teologia em latim. Mas há uma coisa que a maioria de vocês não consegue fazer: confiar em Deus. E a razão é simples. Porque confiança exige morte do ego. Exige que você admita que não controla tudo. Exige que você se renda. E pessoas inteligentes, pessoas como vocês, são as piores para fazer isso. Isso ecoava. Porque era verdade. Porque quanto mais você acha que sabe, quanto mais você acha que consegue, quanto mais você acha que controla, mais difícil é admitir que não controla nada. Fulton Sheen dizia: a preocupação é o luxo do homem que acha que é Deus, é a arrogância disfarçada de responsabilidade, é você dizendo: eu vou cuidar disso. Eu vou resolver. Eu vou controlar. Mas se você não vai, você vai falhar. Você vai cair. Você vai estar deitado na cama, em 40 anos, em 10 anos, em uma semana, e vai perceber que todos os seus planos não valiam nada.
que toda a sua preocupação não preveniu nada, que você desperdiçou toda a sua vida com medo do futuro. E é aqui que Fulton Sheen fazia a virada. Porque ele não deixava as pessoas na escuridão, ele oferecia a saída. Ele dizia: há um jeito de sair dessa prisão. Há um jeito de dormir em paz. Há um jeito de viver sem preocupação. E começa com uma escolha simples. Você vai parar de tentar ser Deus. Você vai admitir que não controla o amanhã. Você vai colocar o seu medo, literalmente, nas mãos de alguém maior que você. E então você vai fazer o que pode fazer hoje. Apenas hoje. E você vai confiar que Deus vai fazer o que você não consegue fazer. Isso não é passividade. Isso não é preguiça. Isso é sabedoria. Porque você está gastando sua energia com o que você realmente consegue controlar. Suas ações, suas escolhas, seu esforço de hoje. E você está confiando que Deus vai cuidar do resto. Fulton Sheen dizia que isso era tão poderoso que a maioria das pessoas tinha medo de experimentar. Porque se você realmente confiasse, se você realmente dormisse bem, você teria que admitir que toda a sua preocupação foi inútil. Você teria que admitir que perdeu anos, décadas talvez, com medo que nunca se materializou. Você teria que encarar que desperdiçou o presente com ilusões do futuro. E essa admissão dói. Dói demais para a maioria das pessoas. Então elas continuam se preocupando, continuam fingindo que controlam, continuam dormindo mal, continuam envelhecendo rápido demais. Mas Fulton Sheen viu pessoas mudarem. Viu pessoas que vinham até ele destruídas pela preocupação, e que depois de entender essa verdade, realmente entender, deixavam a preocupação para trás. Ele via mulheres que não dormiam há meses porque estavam preocupadas com os filhos, que de repente conseguiam descansar. Via homens que envelheciam 20 anos por causa de dívidas, que de repente faziam um plano e confiavam que Deus ia abrir o caminho. Via pessoas que estavam à beira do suicídio porque a preocupação tinha consumido tudo, que de repente viam uma razão para viver. Uma razão para confiar. Porque aqui está a coisa que Fulton Sheen mais pregava. Aqui está o segredo que ele tentava desesperadamente compartilhar com o mundo. A preocupação mata. Literalmente mata. Encurta a vida, adoece o corpo, envelhece a pele, enfraquece o coração, destrói relacionamentos. A medicina moderna confirma isso. Estresse crônico, que é preocupação constante, é um dos maiores preditores de morte prematura. Mais que fumar, mais que sedentarismo, mais que má alimentação. Então, quando Fulton Sheen pregava sobre preocupação, ele não estava sendo dramático. Ele estava salvando vidas. Literalmente salvando vidas. Ele dizia aos seus fiéis: você quer viver mais? Você quer estar saudável? Você quer ter paz? Então pare de se preocupar. Porque a preocupação não vai mudar nada. Mas a confiança vai mudar tudo. Agora, você pode estar pensando: mas Fulton Sheen, você quer dizer que ele nunca se preocupou? Que ele nunca teve medo? Que ele foi perfeito? Não. Ele não era perfeito. Longe disso. Fulton Sheen era um homem que lutava, um homem que tinha medos, um homem que conhecia a escuridão. Mas a diferença, e isso é crucial, é que ele não deixava a preocupação governar. Ele sentia o medo, reconhecia o medo. Mas depois se voltava para Deus e dizia: eu entrego isso para você. E é aqui que a maioria das pessoas falha, porque reconhecer o medo é fácil. Todos reconhecem. Mas entregar é difícil. Entregar exige morte do ego. Entregar significa você dizer: eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho medo. Mas eu confio que você, Deus, você sabe o que está fazendo. E eu vou ficar quieto. Vou fazer minha parte. E vou deixar você fazer a sua. Fulton Sheen via isso como a definição de fé verdadeira. Não sentimento, não emoção, não experiência mística, mas ação. É você agindo como se Deus fosse real, como se Deus realmente controlasse o amanhã, como se você realmente pudesse confiar. E quando você age assim, quando você vive assim, tudo muda. Porque você não está vivendo na ilusão de controle. Você está vivendo na realidade da confiança. Você dorme melhor. Seu corpo envelhece menos rápido.
Seus relacionamentos melhoram porque você não está transferindo sua ansiedade para as pessoas que ama. Sua saúde melhora. Sua vida melhora. Fulton Sheen pregava isso não apenas porque era verdade bíblica, pregava porque era verdade prática, porque funcionava. Porque ele viu funcionar nas vidas das pessoas ao seu redor. Ele tinha uma frase que ele repetia constantemente. Ele dizia: Deus não pede que você veja o caminho inteiro. Ele pede que você confie na primeira luz que Ele te dá. E depois na próxima. E depois na próxima. Porque tentar ver o caminho inteiro é exatamente o que te deixa preocupado. É tentar ver 10 passos à frente quando você só consegue ver um. É tentar controlar o que você não consegue ver a dor. Mas se você confia na primeira luz, se você apenas segue o passo que você consegue ver, então você não precisa se preocupar com os 10 passos que vêm depois. Porque quando você chegar lá, Deus vai iluminar aqueles também. Fulton Sheen via Deus assim. Como uma luz que caminha com você. Uma presença que nunca te abandona. Um guia que sabe exatamente aonde você precisa ir, mesmo que você não saiba. E quando você realmente acredita nisso, quando você realmente sente a presença de Deus caminhando com você, a preocupação não faz mais sentido. Por que você se preocuparia se alguém infinitamente mais sábio e poderoso está caminhando ao seu lado? Por que você teria insônia se você soubesse que Deus está acordado? Por que você teria medo da tempestade se você soubesse que o Criador da tempestade está com você? Por que você teria medo do futuro se você soubesse que o futuro já foi escrito por alguém que te ama infinitamente? Fulton Sheen dizia que essa era a pergunta que deveria ecoar na mente de todo cristão. Especialmente naquele momento, nos anos 1950, quando o mundo estava em pânico. Quando havia medo de guerra nuclear. Quando havia incerteza econômica. Quando havia mudanças sociais assustadoras. Fulton Sheen olhava para o mundo em pânico e dizia: Vocês estão se preocupando com bombas nucleares. Vocês estão se preocupando com economia. Vocês estão se preocupando com política. Mas nada disso vai acontecer se Deus não permitir. E se Deus permitir, então Deus vai estar com você no meio disso. Então por que se preocupar? Por que gastar suas emoções, sua saúde e seus anos em preocupação? Por que não viver como se você realmente acreditasse que Deus controla tudo? Essa era a pergunta que transformava pessoas. Porque era uma pergunta que não podia ser ignorada. Era uma pergunta que exigia uma resposta. Uma escolha. Você vai escolher preocupação? Ou você vai escolher fé? Você vai escolher controle ilusório? Ou você vai escolher confiança real? Fulton Sheen entendia que essa não era apenas uma questão teológica. Era uma questão existencial. Porque sua escolha determina como você vive. Como você dorme? Quanto tempo você vive? Se você está feliz ou miserável. Ele viu isso na vida do seu pai. Viu seu pai envelhecer e morrer cedo porque escolheu a preocupação. E viu sua mãe viver em paz porque escolheu a confiança. E Fulton Sheen fez a escolha. Ele escolheu confiança. Ele escolheu fé. E essa escolha, feita todos os dias, muitas vezes por dia, transformou sua vida, porque confiança não é algo que você sente uma vez e depois pronto. Confiança é algo que você escolhe, todos os dias. A cada preocupação que surge você a reconhece e depois você a entrega. É um exercício. É uma disciplina. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica entregar a preocupação, mais fácil fica. Quanto mais você pratica confiar, mais natural fica. Fulton Sheen via isso como a verdadeira vida espiritual. Não era ter experiências místicas. Não era ter visões ou revelações. Era simplesmente, dia após dia, escolher confiar. Era você acordando na manhã e dizendo: Deus, eu entrego esse dia para você, eu vou fazer minha parte. E você faz a sua. E depois você ia trabalhar, você tentava. Você se esforçava, mas você não se preocupava com o resultado. Porque o resultado não era sua responsabilidade. Sua responsabilidade era apenas fazer o seu melhor, com integridade, com honestidade, com esforço genuíno,
e depois confiar que Deus vai cuidar do resto. Isso é extraordinário. Porque significa que você pode trabalhar duro, completamente duro, 100% de esforço, mas sem a tensão da preocupação. Porque você não está carregando o peso do resultado, você está apenas carregando o peso da ação. E isso muda tudo, porque agora você consegue descansar. Agora você consegue dormir. Agora você consegue estar presente com as pessoas que ama, porque você não está sendo consumido pelo medo do que pode dar errado. Fulton Sheen entendia que a preocupação é uma forma de incredulidade disfarçada. Quando você se preocupa, você está dizendo, mesmo que sem palavras, que Deus não é suficiente, que você precisa controlar tudo, que o universo depende de você, mas Deus nunca pediu isso de você. Nunca. Ele pediu apenas que você confie, que você faça a sua parte, e que você deixe o resto com Ele. E quando você realmente entende isso, quando aquilo penetra no seu coração, não só na sua mente, você muda, você respira diferente, você caminha diferente, você fala diferente, porque você não está mais carregando o peso sozinho, você está compartilhando o peso com alguém infinitamente mais forte que você. Sheen dizia, a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te dá algo para fazer, mas não te leva a lugar nenhum. Você balança para frente e para trás, mas você continua no mesmo lugar. A preocupação é movimento sem progresso. É agitação sem solução. É gastar energia mental em algo que você não consegue controlar de qualquer forma. Então por que você faz isso? Por que você gasta horas, dias, semanas preocupado com coisas que estão completamente fora do seu controle? Porque ninguém te ensinou a não fazer isso. Você cresceu vendo seus pais se preocuparem, seus avós se preocuparem. Sua cultura inteira te ensinou que preocupação é responsabilidade. Que preocupação é amor. Mas preocupação não é amor, preocupação é medo. E medo é o oposto de fé. Fulton Sheen passou toda a sua vida, literalmente toda a sua vida, ensinando as pessoas como abandonar a preocupação. Porque ele sabia que isso era o maior obstáculo entre você e a paz que Deus quer dar, e ele não era ingênuo. Ele não estava dizendo, apenas não se preocupe e tudo ficará bem. Ele estava dizendo, você pode fazer tudo certo e as coisas ainda darem errado. Mas se você confia em Deus, você vai estar bem de qualquer forma. Essa é a diferença. Não é negar a realidade, é confiar em Deus apesar da realidade. É dizer sim, as coisas podem dar errado, mas Deus é maior que o que pode dar errado. E quando você vive dessa forma, quando você realmente vive dessa forma, você se torna uma testemunha viva da fé. As pessoas ao seu redor sentem isso. Elas veem isso. Elas querem o que você tem, porque a maioria das pessoas está morrendo de preocupação. E aqui vem você, tranquilo, presente, confiante, e isso é revolucionário. Sheen dizia que a fé não é uma emoção, a fé é uma decisão. Você decide confiar, você decide soltar, você decide que Deus é suficiente. E você faz essa decisão todos os dias, às vezes toda hora, porque a preocupação volta. Ela não desaparece para sempre. Ela vem e toca você no ombro e diz, e se? E se? E se? E você tem que olhar para ela novamente e dizer não, eu confio. Isso é a vida cristã. Não é uma vida sem problemas. É uma vida onde você escolhe não carregar os problemas sozinho. E gradualmente, muito gradualmente, você percebe que a maioria das coisas que você se preocupou nunca aconteceu. E as coisas que aconteceram você conseguiu lidar com elas, porque você não estava exaurido, porque você não estava consumido pelo medo. Fulton Sheen observou isso em milhares de pessoas. Ele viu pessoas que lutaram contra a preocupação a vida inteira, e quando finalmente cederam, quando finalmente disseram, Deus, eu desisto de tentar controlar isso, tudo mudou. Não porque os problemas desapareceram, mas porque elas desapareceram. E essa é a promessa que Deus faz. Não, você não terá problemas. Mas você não terá que carregar os problemas sozinho. Há uma diferença enorme. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso.
Ele não disse: vinde a mim e eu resolverei todos os seus problemas. Ele disse: eu vos darei descanso. E descanso é exatamente o que você precisa. Porque você está exaurido. Sua mente está exaurida. Seu corpo está exaurido. Seu espírito está exaurido. A preocupação é uma forma de insônia espiritual. Você não consegue descansar porque sua mente está sempre em movimento, sempre planejando, sempre temendo, sempre tentando resolver. Mas quando você confiar, quando você realmente confiar, você consegue descansar. Seu corpo consegue relaxar. Sua mente consegue quietar. E quando você dorme bem, tudo muda. Sua perspectiva muda. Seus relacionamentos melhoram. Sua saúde melhora. Sua fé se fortalece. Tudo começa com soltar a preocupação. Tudo. Fulton Sheen dedicou sua vida a mostrar às pessoas como fazer isso. Porque ele sabia que essa era a chave. A chave para a paz. A chave para a liberdade. A chave para a vida que Deus quer dar. E ele não era perfeito. Ele se preocupava também. Mas ele aprendeu. Dia após dia. Semana após semana. Ano após ano. Ele aprendeu a soltar. E se você está aqui agora, neste momento, ouvindo essas palavras, pode ser que Deus esteja te chamando para fazer o mesmo. Para aprender. Para soltar. Para confiar. Porque você não foi feito para carregar esse peso. Você foi feito para voar. E você não consegue voar enquanto estiver segurando uma tonelada de preocupações. Solte. Confie. Voe. Mas aqui está a parte que a maioria dos pregadores não conta. Aqui está a verdade que Fulton Sheen enfrentava toda semana com os seus fiéis. Soltar não é fácil. Soltar é a coisa mais difícil que você pode fazer. Porque você passou a vida inteira aprendendo o oposto. Você aprendeu que você precisa controlar. Que você precisa estar no topo. Que você precisa ter todas as respostas. Seus pais te ensinaram: se você quer algo, você tem que trabalhar por isso. Você não pode confiar que vai cair do céu. Seus professores te ensinaram: você é responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Sua cultura inteira te programou para controlar. E isso não é inteiramente errado. Você realmente precisa trabalhar. Você realmente precisa se esforçar. Você realmente precisa ser responsável pela sua parte. Mas a linha entre responsabilidade e controle é fina demais. E a maioria das pessoas a cruza. A maioria das pessoas passa da responsabilidade para a preocupação. Do esforço para a ansiedade. E aí você está preso. Preso no ciclo. Trabalhando cada vez mais duro. Planejando cada vez mais elaboradamente. Tentando cada vez mais desesperadamente de controlar o incontrolável. Fulton Sheen via isso acontecendo com intelectuais brilhantes. Com líderes poderosos. Com pessoas santas que amavam Deus profundamente. Porque ser inteligente não ajuda. Na verdade, piora. Porque quanto mais inteligente você é, mais cenários você consegue imaginar. Quanto mais imaginativo você é, mais ICs você consegue pensar. Você consegue imaginar 47 formas diferentes de algo dar errado. E cada uma delas parece possível. E cada uma delas parece que você deveria estar se preparando para ela. E aí você está. Às 2 da manhã. Acordado. Criando planos para cenários que nunca vão acontecer. Porque sua mente inteligente está trabalhando contra você. Fulton Sheen dizia que essa era uma das maiores armadilhas da vida moderna. Porque a vida moderna valoriza o controle. A tecnologia promete controle. Os negócios exigem controle. A sociedade recompensa quem consegue controlar. Então você nunca aprende a soltar. Você aprende a apertar mais. Você aprende a planejar mais. Você aprende a se preocupar mais. E quando Fulton Sheen tentava ensinar as pessoas a soltar, quando ele tentava mostrar que confiança era o caminho, ele enfrentava resistência tremenda. Porque soltar soa como irresponsabilidade. Soltar soa como rendição. Soltar soa como fracasso. As pessoas diziam: Fulton, se eu soltar o controle, tudo vai desabar. Meu negócio vai falir. Meu casamento vai acabar. Meus filhos vão se perder. Eu preciso estar no topo. Eu preciso controlar. E Fulton Sheen ouvia isso. Ouvia com compaixão.
Porque ele entendia. Ele entendia o medo. Mas ele também sabia a verdade. A verdade era: você nunca conseguiu controlar de qualquer forma. Você só achou que conseguia. Você teve sorte. Você trabalhou duro. Você fez boas escolhas. Mas tudo isso junto não é controle. É apenas você fazendo sua parte enquanto Deus fazia a dele. Você nunca esteve no controle. Você apenas estava fingindo. E fingir está te matando. E essa era a mensagem que Fulton Sheen pregava, dia após dia, ano após ano, para multidões que não queriam ouvir. Porque ouvir significava mudar. E mudar é assustador. Ele dizia: vocês querem prova? Olhem ao seu redor. Olhem para as pessoas que estão tentando controlar. Olhem para a saúde delas. Olhem para a felicidade delas. Olhem para os relacionamentos delas. Está funcionando? A resposta era sempre não. Nunca funcionava. As pessoas que tentavam controlar tudo eram sempre as mais miseráveis. E as pessoas que conseguiam soltar, as pessoas que realmente confiavam em Deus, elas tinham paz. Elas tinham alegria. Elas tinham liberdade. Fulton Sheen apontava para essas pessoas e dizia: vejam a diferença? Vejam por que a fé não é uma perda? Vejam por que soltar não é fracasso? Mas mesmo assim, a maioria não conseguia fazer a transição. Porque a transição exigia morte. Morte do ego. Morte da ilusão de controle. Morte da imagem que você tinha de si mesmo. E morte é assustadora. Mesmo que seja morte do ego, mesmo que seja morte de uma ilusão, mesmo que seja morte necessária, é ainda morte. Você tem que morrer para quem você pensava que era. Você tem que abandonar a imagem que construiu. Você tem que admitir que você não é o herói da sua história, que Deus é, e a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Porque seu ego é sua identidade, e você não consegue matar sua identidade sem morrer junto. Então elas continuam se preocupando, continuam tentando controlar, continuam envelhecendo cedo demais, continuam perdendo a vida. Fulton Sheen viu isso acontecer com milhares de pessoas. Viu pessoas que ele conhecia, amigos, colegas, líderes espirituais, se recusarem a soltar, e viu a recusa cobrar seu preço. Viu gente morrendo com insônia no corpo. Viu gente morrendo tensa. Viu gente morrendo com medo. E isso o motivava ainda mais a pregar, porque ele sabia que a maioria das pessoas não ia ouvir. Mas talvez alguns ouvissem. Talvez alguns mudassem. Talvez alguns descobrissem antes de morrer que havia outro caminho. Porque aqui está o segredo que ninguém quer ouvir. A maioria das suas preocupações nunca vai se materializar. A maioria das coisas que você teme não vai acontecer. Pesquisas mostram que algo como 85% das coisas que as pessoas se preocupam nunca acontecem. E das 15% que acontecem, 79% das pessoas descobrem que conseguem lidar melhor do que imaginavam. Então você está perdendo a vida, se preocupando com coisas que não vão acontecer. Você está sacrificando o presente por um futuro que é improvável. Fulton Sheen apontava para essa realidade e dizia: por quê? Por que vocês fazem isso? Por que vocês matam a si mesmos com preocupação por coisas que provavelmente nunca vão acontecer? E a resposta, ele sabia, era que ninguém nunca tinha ensinado às pessoas a diferença entre preparação saudável e preocupação patológica. Preparação saudável é: você faz um plano, você executa o plano, você confia no resultado. Preocupação patológica é: você faz 47 planos, você nunca consegue executar porque está sempre ajustando, você nunca confia em nada. Preparação saudável é: você toma precauções razoáveis. Você faz backup dos seus documentos. Você tem um fundo de emergência. Você toma seus medicamentos. Preocupação patológica é: você toma 500 precauções diferentes e ainda assim não dorme porque acha que perdeu uma. Preparação saudável é ativa. Preocupação patológica é passiva. Preparação saudável te move para a ação. Preocupação patológica te paralisa. E a maioria das pessoas não consegue ver a diferença. Porque ambas parecem responsáveis, ambas parecem cuidadosas, ambas parecem necessárias. Mas Fulton Sheen sabia a diferença. Porque ele viu em sua própria vida. Viu em seu próprio corpo.
Viu na sua própria paz. E ele tentava ensinar as pessoas: você consegue preparar sem se preocupar. Você consegue planejar sem entrar em pânico. Você consegue ser responsável sem ser ansioso. Mas isso exigia uma coisa: você tinha que soltar o resultado. Você tinha que fazer sua parte e depois confiar que Deus faria a dele. E aqui é onde a maioria das pessoas falhava. Porque elas conseguiam fazer a parte, mas não conseguiam parar depois de fazer. Elas continuavam fazendo, continuavam ajustando, continuavam tentando melhorar. Como se fazer mais alguma coisa fosse garantir um melhor resultado. Como se a ação delas fosse mágica. Como se quanto mais elas fizessem, mais seguro seria o resultado. Fulton Sheen via isso e reconhecia o que era. Era incredulidade. Era você dizendo com suas ações que você não confia que Deus vai cuidar. Que você precisa fazer mais. Que você precisa controlar mais. E essa era a coisa que o quebrantava. Porque Fulton Sheen amava essas pessoas. Ele queria que elas vivessem livres. Mas elas não conseguiam soltar. Porque ninguém nunca tinha mostrado a elas como. Ninguém nunca tinha praticado com elas. Ninguém nunca tinha dito: está bem. Está bem soltar. Está bem confiar. Você não vai cair. Então Fulton Sheen começou a fazer isso. Começou a ensinar ativamente como soltar. Não apenas como conceito teológico, mas como prática diária. Ele dizia: quando você acordar amanhã, antes de qualquer coisa, você vai fazer isso. Você vai fechar os olhos. Você vai respirar fundo. E você vai dizer ao Deus que você ama: eu entrego esse dia para você. Eu vou fazer minha parte. Você faz a sua. E depois você vai sair da cama. Você vai fazer o que você precisa fazer. Mas você não vai se preocupar. Porque você já entregou. Você já colocou nas mãos de Deus. E quando a preocupação bater na porta, e ela vai bater, você vai reconhecer. Você vai dizer: ah, oi preocupação. Eu reconheço você. Mas não. Eu já entreguei isso. Eu confio. E você vai deixar a preocupação passar. Como uma nuvem passando pelo céu. Você nota a nuvem. Mas você não tenta prender a nuvem. Você deixa ela ir. Isso era revolucionário para as pessoas. Porque ninguém tinha ensinado a elas que preocupação era como uma nuvem. Que era impermanente. Que era passageira. Que você não tinha que agarrar nela. A maioria das pessoas tinha aprendido que preocupação era permanente. Que era real. Que era você. Que você tinha que lidar com ela para sempre. Mas Fulton Sheen dizia: não, a preocupação é uma visitante. Ela vem. Você a reconhece. Você a deixa ir. Ponto. E isso mudava tudo. Porque se preocupação é passageira, então você não precisa se identificar com ela. Você não é sua preocupação. Você é alguém maior que sua preocupação. Você é alguém que está ciente da preocupação. Mas você não é a preocupação. Você é a consciência que observa a preocupação. E essa era a prática que Fulton Sheen ensinava. Todos os dias. Para que você pudesse gradualmente, muito gradualmente, aprender a soltar. Porque soltar não é algo que você faz uma vez. É algo que você pratica. Como treinar um músculo, quanto mais você treina, mais forte fica. E gradualmente você percebe que a preocupação tem menos poder sobre você. Ela vem. Você a reconhece. Você a deixa ir. E ela vai mais rápido do que antes. Até que um dia você percebe: eu não sou mais dominado pela preocupação. A preocupação vem. Mas eu estou bem. Eu tenho paz. Eu confio. Fulton Sheen sabia que isso era possível. Porque ele tinha vivido isso. Porque ele tinha visto centenas de outras pessoas vivendo isso. Mas ele também sabia que havia um obstáculo tremendo. Havia uma coisa que a maioria das pessoas não conseguia superar. E essa coisa era o medo de descobrir que elas estavam erradas o tempo todo. Porque se você admite que poderia ter confiado, se você admite que poderia ter dormido bem, então você tem que encarar que perdeu décadas disso. Você tem que encarar que sua insônia foi desnecessária. Que seu envelhecimento acelerado foi desnecessário. Que sua vida inteira de tensão foi desnecessária. E isso dói. Dói demais. Então a maioria das pessoas não consegue fazer. Elas continuam se preocupando. Porque é mais fácil do que admitir que poderiam ter parado.
É mais fácil culpar o mundo, culpar as circunstâncias, culpar o destino, do que admitir: eu podia ter confiado, eu podia ter parado, eu perdi